Vestibulandos e vestibulandas, Unioeste, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Eduardo aqui da Super Vestibulares. Estou aqui para falar um pouquinho mais sobre redação. Então, numa aula anterior aqui no nosso canal, se você perdeu, já se inscreve, deixa o joinha, volta para assistir. Eu falei sobre como funciona a redação, alguns aspectos importantes para você que vai chegar e vai fazer essa redação. Se você nunca fez um vestibular, não fez uma prova nesse modelo, pode se surpreender um pouco com a forma como aparece para você, né? Então, isso a gente já resolveu na outra aula. Agora, uma coisa importante é entender os critérios de correção. Porque olha só, se você sabe os gêneros que vão ser abordados, possivelmente abordados na redação, se você sabe os critérios de correção, você já põe na tua cabeça, opa, eu tenho que atender a isso dentro da minha redação. Aí você já vai estar no caminho para ter uma nota boa, tá? Então, os critérios de redação, de correção da redação, são os seguintes. Vai ser avaliado a situação social da produção, ou seja, você está escrevendo um artigo de opinião. Para quem que se dirige, né? Como que vai ser a sua fala, como que vai ser a sua linha argumentativa, e isso está dentro da sua situação social de produção. Quando você estuda o gênero, você já estuda isso também, né? Os aspectos textuais, a coerência ou a coesão do texto, né, em relação àquela situação que você está abordando, e a norma padrão, lógico, né? A redação ela tem que ser norma padrão, então não pode ser gíria, não pode cortar os plural, né? Você tem que ter toda a concordância, toda a regência adequada para a norma padrão, né? Isso é básico na redação. E aí tem uma tabelinha bem interessante aqui falando sobre como que vai ser avaliado. Então, quando vai avaliar, quando o corretor pega a sua redação abrange satisfatoriamente o tema, atende à necessidade de interação prevista, né, com o contexto, com a circulação, com a recepção, atende o gênero solicitado, então é uma carta ao leitor, mas você escreveu um artigo de opinião. Então aí já ficou complicado, né? Expressa o domínio da linguagem, né? Você consegue narrar, relatar, argumentar de acordo. Tem coerência? Tem coesão? A concordância, regência, conjugação, tá tudo bonitinho? Esses são os aspectos que são levados em consideração pelo corretor. Então o corretor espera encontrar isso na sua redação. Então você já se liga nisso na hora de fazer a sua redação. E bem importante aqui, entender alguns critérios que eliminam você da redação. Lembrando, né, que se você não alcançar uma nota boa na redação, ou se você zerar a sua redação, você acaba jogando fora toda a nota do resto da prova, né? Se você foi muito bem em todas as questões objetivas e foi mal na redação, você acaba aí derrubando a sua nota e dependendo do que você fizer, pode zerar a sua nota da redação. O que que zera a redação? O que que desclassifica? Menos de 20 linhas de extensão. Então a redação tem que ter no mínimo 20 linhas escritas. Isso é uma exigência da UniOeste, tá? Não atender ao gênero discursivo, o exemplo que eu dei, né? Ah, você escolheu o tema que tem a ver com artigo de opinião, mas você escreveu uma dissertação, né? Um dissertativo argumentativo. Você saiu daquele gênero que foi selecionado para fazer a sua redação. Fugiu do tema, apresentou desestruturação, né? O texto não tem coerência, não tem coesão. O primeiro parágrafo fala A, o segundo fala Y, né? Então não concatena uma coisa com outra, vai prejudicar aí a sua nota, né? Letra ilegível. Lembra que o corretor, diferente do professor, por exemplo, quando está corrigindo no ensino médio, né? Eu quando vou corrigir uma redação, eu vou olhar se está ilegível, eu paro para tentar entender o que o aluno escreveu. Falar, ah, tá, é isso que ele quis dizer aqui, mas a letra não está legal, mas eu entendi e segue o jogo. O corretor não vai perder tempo com isso. Se tiver ilegível, ele não vai ler aquela linha, aquele parágrafo e acaba prejudicando enormemente aí a sua redação, né? Então, letra legível é uma coisa básica, né? Lembrar que você pode levar lápis para fazer a prova, mas você pode usar isso para o rascunho. Na folha definitiva tem que estar escrito a caneta. Se você passou a limpo e escreveu a lápis, tua nota é zero. O corretor nem vai olhar para a sua redação, tá? Se você não escreveu no cartão da versão definitiva, né? Lógico que se você fez no rascunho e esqueceu de passar limpo para a versão definitiva, deixou a versão definitiva em branco, né? Azar, nota zero na redação, tá? Porque o que conta é aquela folha. O rascunho não importa, né? Se não estiver escrito em língua vernácula, né? Ou seja, a redação tem que estar escrita em língua portuguesa, obviamente, né? Então, se você escrever em outra língua, né? Não vai ser considerado, óbvio. Aí tem que estar seguindo todo o padrão, né, a norma padrão da língua portuguesa. E se tiver qualquer tipo de marcação ou registro que possa ser interpretado como possível identificação do candidato. É importante lembrar que a sua redação ela vai ser passada para um corretor e ele não faz ideia quem escreveu aquela redação, justamente para que haja uma isonomia, né, uma igualdade entre todos os candidatos.
Então a redação de todas as pessoas ela vai ser corrigida sem saber quem escreveu aquela redação, tá? Maneira de ser totalmente isento quanto a isso. Então, se você fizer algum tipo de marcação, colocar suas iniciais, assinar a redação, como tem gente que fala, tem que assinar a redação no final. Não pode, tá? Se você fizer isso, infelizmente, a sua nota vai ser zerada, tá? Beleza? Então, esse aqui é uma aula para complementar o que eu falei antes sobre a redação e colocar para vocês de uma maneira bem clara. Se você souber os critérios de redação e souber o que quiser, são coisas, então, eu tenho que evitar o que zera e eu tenho que atender os critérios de correção. Você já está no caminho certo. E aí, para ficar mais fácil ainda, eu convido você a conhecer o nosso curso completo, aqui onde você tem dentro dele o curso de redação com a professora Grazi, uma das melhores professoras do Brasil aí de redação. Então você pode ter o curso de redação e de todas as outras disciplinas para ficar preparadinho aí para o conteúdo correto, exato, aquele conteúdo que vai cair na prova, tá? O único curso do Brasil focado para o Nordeste é o nosso. Esperamos você lá e esperamos você numa próxima aula aqui também. Valeu!